momento de diagnóstico de autismo de um filho é um momento de muita angústia, é tido para muitos pais como um momento de luto. É uma sensação de morte, diz Júlia Mendonça, que é mãe atípica. E é hoje quem conversa conosco no Fala Pede, o nosso podcast. A Júlia, que é mãe do Gabriel, que recebeu o diagnóstico de autismo com 3 anos e meio. É isso, Júlia? Isso, exatamente. E me conta, para você, como que foi receber esse diagnóstico? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com a senhora, um prazer muito grande. E eu sempre falo que o diagnóstico em si não é a parte mais difícil. O mais difícil é o que antecede ao diagnóstico. O mais difícil é não saber o que está acontecendo com o seu filho, né? E foi isso que eu senti, assim, muito forte. Porque eu comecei a observar as primeiras diferenças do Gabriel e eu era tida como louca, né? Porque a princípio ele tinha um desenvolvimento motor perfeito, maravilhoso, mas aos 2 anos ele balbuciava como um bebê de 10 meses. E eu sabia que aquilo não estava certo, né? E aí meu marido falava que eu via defeito no Gabriel, que eu comparava o Gabriel com os meus sobrinhos, que o Gabriel era único, aquelas histórias todas que as senhoras devem estar acostumadíssimas, né? A ver por aqui. Sempre são as mães, eu vejo que sempre são as mães, né, que vão atrás, que buscam, e eu busquei esse diagnóstico e busquei muito em diversos neuropediatras. Eles me diziam que iam continuar a avaliação, aí retira a televisão, compra um cachorrinho, faz isso, faz aquilo, e eu já não sabia mais o que eu fazia. E então foi quando eu soube do Dr. Clay Britz que deu o diagnóstico. E no momento do diagnóstico eu tive o alívio, porque no momento do diagnóstico eu já sabia o que meu filho tinha, eu tinha um laudo para o meu filho e a partir dali eu ia poder tratar, né, aquela questão. Do diagnóstico, de saber exatamente com o que você estava lidando. Exato. E a partir dali saber que caminho trilhar. Não é isso? E eu falo que é um momento muito importante o diagnóstico. Não é o principal no primeiro momento. De início, de imediato, quando a gente identifica que há um atraso no desenvolvimento da criança, o mais importante é que a gente corrija, que a gente comece a estimulação. Mas, a partir dali, eu também começo a buscar o diagnóstico. Se eu não consigo, naquele momento, já trazer um diagnóstico para a família, a gente começa a estimulação e começa a criar ali algumas hipóteses diagnósticas, para que a família saiba exatamente, porque quando há um atraso significativo e eu vou postergando, ele está com atraso, eu estou estimulando, eu estou na terapia, tá, mas o que ele tem? Porque o esperado é que a criança se desenvolva dentro dos marcos, se não está indo naquele caminho, alguma coisa tem. Sim. E aí muitas vezes a família tem esse momento postergado, mas tem o outro lado também. Muitas vezes a família não sabe como lidar e tem medo de receber. Ele sabe o que a criança tem, mas tem medo. E a ressignificação após o diagnóstico é uma das fases mais difíceis e necessária. E como foi esse processo todo de ressignificação para você? Então, a ressignificação, ela veio... porque eu não tinha o diagnóstico formal ali, eu não tinha o laudo, mas eu já sabia o que era, né? E para mim foi o processo de dor, de morte, de luto, né? Eu lutava contra aquilo e eu dizia, meu filho não vai ser autista porque eu não permito. E então eu fui atrás das terapias gênicas que estavam sendo feitas lá na Universidade da Califórnia, pesquisei, cheguei a fazer o exame genético do Instituto Tismo, porque eu ia dar meu jeito. Eu falei assim, eu dou meu jeito, eu arrumo um pós-doutorado na Califórnia, mas eu vou com meu filho para lá e ele vai ser curado, porque eu não admito, eu não aceito, eu não vou aceitar nunca. Essas eram as minhas palavras, assim. Exato, porque até bem pouco o diagnóstico vinha acompanhado de um estigma, não é mesmo? É como se viesse com um carimbo, que aquela criança não iria conseguir determinada coisa, não iria se desenvolver, não iria estudar, não iria formar, não iria trabalhar. Mas para mim era ainda além disso, doutora, era a comparação.
A comparação porque, assim, toda a minha família é de crianças, é de neurotípicos. Nunca nasceu ninguém, nunca. Ninguém, assim, fora do padrão, sabe? Fora da curva. Então, todos os meus sobrinhos completamente neurotípicos dentro daquele, tipo assim, a criança que você larga na televisão e a criança se desenvolve. A criança aprende a falar tudo que tá na TV e aí conversa igual adulto com 2 aninhos. Eu estava acostumada com essas crianças. Então aquela comparação foi uma facada em mim, aquilo me doeu. Foi como se assim, você sente Deus, por que comigo? Né? Se todos os outros vieram de uma forma, por que comigo? E aí vem depois o processo de ressignificação, que não é fácil. Hoje eu falo no bem-estar com a Júlia, hoje eu falo do quanto eu sou feliz e grata pelo meu filho, da forma como ele é, da forma como ele veio, e eu falo isso de todo o meu coração. Mas para chegar até aqui não foi um caminho fácil. Para chegar até aqui, eu fui até o fundo do poço, realmente. E nesses questionamentos eu comecei a entender a jornada de cada um, né? Cada ser nesse planeta tem uma jornada única. Nem 2 irmãos gêmeos têm a mesma digital, né? Nós somos indivíduos únicos. Então eu preciso aceitar e amar o meu filho como ele é. E aí tem uma frase que eu gosto muito de falar com as mães, esquece do seu filho e vai cuidar da sua vida, porque foi isso que eu fiz comigo. Quando eu parei de olhar tanto pro Gabriel e fui cuidar de mim, porque a minha saúde estava péssima, eu estava 40 quilos acima do peso, eu estava pré-diabética, eu estava assim, no fundo do poço total. Eu não fazia nem rotina de skincare facial, nada. Mas é isso que eu vejo com a maioria das mães. Eu recebo muitas que vêm acompanhada do esposo, dos pais e tudo, mas eu recebo muita mãe solitária nessa jornada. E o que eu sempre trago para elas: cuide e olhe para você. Exatamente. Porque não tem como nós cuidarmos do outro se nós não estivermos bem. O meu cuidado, ele não se mantém se eu estou quebrada, se eu estou sobrecarregada, se eu estou em burnout. Então é preciso a mãe tirar um tempo e olhar para ela. Não é egoísmo, é necessidade. E isso é muito verdadeiro, e é tão verdadeiro que depois que eu consegui emagrecer todos os quilos que eu precisava, depois que eu fiz a minha cirurgia plástica, eu abri um espaço para conhecer pessoas, assim, e aquilo meu filho foi desabrochando comigo, junto comigo. E hoje, no trabalho que eu faço com as mães, acontece a mesma coisa. Já foram várias que disseram: Júlia, é impressionante, depois que eu melhorei, meu filho melhorou e eu não fiz nada para ele melhorar. A energia que você coloca nas coisas. Exato. Se a gente fica com aquele peso, porque tudo é um peso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, parece que não vai. Mas quando você vai com leveza, quando você está bem, as coisas fluem, né? Sim, e imagina, doutora Auri, o peso que é para uma criança, porque até mesmo que seja inconscientemente, ele sabe que ele é a razão da infelicidade da mãe dele. Isso é muito duro, né? Isso foi uma das questões que eu levei muito em conta também. Eu quero que meu filho saiba o quanto eu tenho orgulho dele, o quanto ele é especial para mim. E eu falo isso para ele todos os dias. Eu falo: você sabe que a mamãe te ama? Você sabe que você é o mais legal, o mais fofo, o mais divertido? Eu encho a bola dele. Mas é exatamente. E não é só a gente falar, eles sentem. Eles né? sentem. E isso é lindo. Mas além do Gabriel, nós temos também a Luna. E depois de quanto tempo, Gabriel? A Luna veio depois do diagnóstico do Gabriel? A Luna veio depois do diagnóstico do Gabriel. Eu lembro que a segunda consulta que eu fiz lá no Dr. Clay, eu estava grávida já, mas era tanta coisa para falar do Gabriel, que o Gabriel dá tanto B.O. que eu nem contei pro Dr. Clay que eu estava grávida de novo, e hoje ele infelizmente não está mais entre nós, né? Mas é verdade. Com toda certeza continua o trabalho dele em algum lugar, enfim. E aí eu esperava aquela criança que seria
A minha criança neurotípica, né? Pronto, agora é minha menina, chegou minha hora de brilhar. Agora é minha menininha, popular na escola, neurotípica, com 2 aninhos, vai estar falando tudo, conversando igual adulto. Vou realizar todos os meus sonhos, né? E aí os exames foram passando, todos normais, tudo normal, a gestação inteira. Tudo com um cuidado absoluto do meu obstetra, doutor Amarildo, querido demais. E chegamos na maternidade, a surpresa, né? Que foi, na maternidade, foi a equipe médica desconfiou da síndrome de Down. E eu ainda tive que esperar mais 40 dias pelo cariótipo. Né? Mas essa segunda maternidade atípica, ela foi muito mais leve, porque a Luna ficou 13 dias entre a vida e a morte. E nesses 13 dias, eu falo que eu evoluí 13 anos da minha vida, porque quase perdeu um filho, né? A vida é mais importante. Exatamente. Do que um diagnóstico. Exatamente. Mas é interessante, Júlia, como você fala de tudo isso abertamente, de todos esses sonhos, dos projetos que você tinha para os seus filhos no momento da gestação, de como... Porque todas nós fazemos isso. Uhum. Todas as mães idealizam. E quando o filho nasce, de certa forma, para todos nós é um momento de luto, porque é um momento do filho idealizado para o filho real. Uhum. Não é, eles não são uma continuação nossa, não é uma extensão da Auri, da Júlia. Não, é uma outra vida, sim, com uma outra história. E a gente vai ter que lidar com esse diferente, com o agir diferente, com as escolhas diferentes daquilo que nós planejamos. Mas é do ser humano e a gente continua assim, planejando. E falar disso de forma tão leve e sem nenhum pudor, isso é muito importante porque as mães se sentem culpadas por pensarem assim. Todas as mães se sentem. E elas se abrem comigo no particular ou se abrem nos nossos grupos, né? Que eu tenho grupo tanto de T21 quanto de autismo. E dentro dos grupos fechadas entre si, elas se abrem, mas nas redes sociais é muito medo do julgamento, né? O julgamento das pessoas, enfim. Então, eu acho importante que existam pessoas dispostas a trazer esse tema, né? A trazer a verdade que está lá dentro, para que as outras mães vejam que não é só com elas que acontece. Eu não encontrei ninguém que falasse abertamente dessa forma comigo. Ou eu encontrava pessoas muito deprimidas, ou eu encontrava pessoas que parece que viviam num mundo de conto de fadas, no País das Maravilhas. Paralela. Uma realidade paralela. E eu falo, gente, isso tudo é mentira, porque o pensamento é de morte, eu quero morrer. E eu falava, eu quero morrer junto com meu filho. E isso eu escuto de muitas mães que me procuram. E só depois que eu admito, elas falam, era exatamente isso, esse é o meu pensamento. E aí choram muito, e a gente faz juntas esse trabalho de ressignificação. E eu vejo que essas rodadas de conversas nossas têm tido resultados maravilhosos. Mas esse trabalho é bem importante mesmo. E como eu sempre busco orientar, né, as famílias que precisa buscar rede de apoio, essas redes, tanto no núcleo familiar de suporte mesmo, que auxilia ali nos cuidados, e também rede de apoio de outras mães, sim, que vivenciam a mesma situação, que passaram por momentos semelhantes e o que elas fizeram a partir daquilo. Porque essas histórias da força, uhum, é o que dá coragem para que elas busquem, uhum, para que elas busquem força onde elas não têm, muitas vezes. E é ímpar esse seu trabalho junto dessas mães. E muitas delas saem totalmente perdidas, sem saber aonde ir, sem saber o que procurar. Então, é uma das questões que eu mais trago, o cuidado. Eu comecei cuidando da criança, mas desde que eu comecei a fazer pediatria, que eu vejo que eu não consigo cuidar da criança se eu não olhar para a mãe. Eu acho isso maravilhoso. Nossa, então, isso é de um carinho, de um cuidado. Em tudo que eu vou fazer, eu
tenho que pensar naquela realidade. Eu não posso simplesmente fazer uma receita de bolo e dizer assim, ó, toma, essas são as intervenções que seu filho precisa. Eu preciso ver junto com a realidade daquela família, como está aquela família, aquele núcleo, aquela mãe, e o que a gente pode fazer a partir daquilo. Por onde nós vamos começar, o que eu tenho que priorizar aqui, para que a gente consiga chegar ao objetivo. Porque se eu passo para ela uma lista de coisas, pode ser que ela consiga ali 6 meses, um ano, mas daqui a pouco ela vai estar sobrecarregada. Então a gente vai junto e nós precisamos disso, umas das outras, e dessa rede de apoio. Então, muito interessante esse seu trabalho junto com essas mães, e eu tenho certeza de que tem sido de muita inspiração e de muita ajuda para elas. E queria te pedir que deixasse uma mensagem para as mães que estão agora recebendo o diagnóstico, para as mães atípicas, o que a Júlia deixa de mensagem? Não se sintam culpadas, não sintam que vocês são piores por estarem sentindo uma dor profunda, porque a dor é profunda, é uma facada no peito, é um sentimento de morte. Mas eu falo que você vai até o fundo do poço, mas você vai se levantar tão forte, mas tão forte, que você vai dar conta de qualquer outra coisa no mundo. Porque depois que a gente ressignifica a maternidade atípica, a gente se torna uma nova mulher, uma mulher muito mais forte, uma mulher que não tem medo de nada. Enfim, é um processo que no final das contas a gente ganha muito mais do que perde, porque a gente acha que perdeu a oportunidade de ter aquele filho perfeitinho, mas a gente ganhou uma evolução tamanha que talvez a gente jamais conheceria. É isso. Muito obrigada. Me fala onde as pessoas podem te encontrar, podem encontrar mais sobre o seu trabalho. No meu Instagram, bemestar.com.julia, e eu tenho grupo de apoio para mães de autistas, para as mães de T21 também. É só me procurar, me chamar lá, às vezes o link está na bio, se não tiver me chama no direct, que eu te coloco nos nossos grupos. E é isso, vocês serão muito bem-vindas e muito acolhidas, com certeza. E com certeza você voltará aqui para a gente trazer dicas de como as mães podem estar ressignificando, do que elas podem estar fazendo como uma segunda carreira, digamos assim. Sim. Aquelas mães que precisaram parar com o seu trabalho, como que elas podem estar entrando novamente, o que elas podem fazer a partir daquilo. Com o maior prazer. Que é um tema que também é muito importante. Isso é o que eu mais gosto de falar. Exato. Então voltaremos em breve com esse tema, tá? Já fica aqui o convite e muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam, e não percam os próximos episódios do Fala Pede.